Fala pessoal, canal 7337 aqui. 7337, que você não saiba, é a minutagem no qual Hugo Souza acabou, deixa eu arrumar essa câmera, com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. É, estamos de volta, a real é essa, que eu fiquei um tempo, deu 5 meses, 4 meses, sem postar. Aconteceu muita coisa, mas enfim, troquei de emprego, troquei de casa, um monte de coisa. Coisas boas, graças a Deus, mas isso não reflete o time, não é? Coisas boas não refletem o nosso time, que hoje foi contra o Ceará e assisti o jogo inteiro, né? Alguns jogos eu não assisto porque eu não tenho Premiere e o site que eu assisti acabou caindo. Então acabou que eu não consigo assistir tudo e alguns jogos eu tenho que assistir os melhores momentos depois, como foi o anterior a esse. Enfim, mas hoje, Corinthians em casa, tínhamos alguns desfalques. Estavam sem Ranieri, sem Charles, tudo bem. Sem Carrilho e sem Martinez. Então a gente foi com a surpresa do dia, que foi o Dieguinho no canto. E que mais pra frente eu falo dele, porque ele foi o que. Foi o nosso jogador desse jogo, na real, tá bom? Então, assim, Corinthians no jogo começou bem, pra dizer a verdade. Acontece que esse jogo, diferente do que foi contra o Red Bull, esse eu tenho que elogiar o árbitro, de verdade. Porque eu não sei o nome dele, depois eu pesquiso aqui, mas eu não sei se já tivemos problemas com esse árbitro, se já teve algum lance polêmico, algo do tipo, contra o Corinthians. Contudo, porém, entretanto, para mim ele foi totalmente 100% nesse jogo. Em termos de cartão amarelo, teve alguns erros, mas teve erro para ambos os lados. Teve escanteio que foi nosso e não era, teve lateral que era para ser nosso e não era. Foi no caso. Mas referente à arbitragem, o restante ele foi totalmente coeso. Tanto que no lance final, o cartão amarelo que o Garro tomou, o juiz não tinha o que fazer, porque o Garro toma falta, vai encarar para quê? Você sabe que tá pendurado, sabe que o próximo jogo é a droga do Majestoso em casa ainda. Então fica aquele tabu que o Garro foge do clássico. É complicado, né? Porque não sei quantos clássicos ele já jogou, se ele jogou. Acho que ele jogou sim, mas foram pouquíssimos. Mas no primeiro tempo, num contra-ataque no qual Yuri Alberto, o nosso trio não, que eu não vou colocar o Garro nessa conta, mas nossa dupla Yuri e Memphis, Yuri, Cone Yuri, na verdade, Cone Cone, hoje não fez diferença nenhuma. Ele erra uma parede que ele tenta fazer e toca para não sei quem e acaba dando contra-ataque. Aí nesse contra-ataque, além desse erro, tem que destacar também negativamente esse tal de André Ramalho, que já tá fazendo fila aí, já tá fazendo hora demais no banco. No banco e no campo, tá? Porque não dava. Eu não entendi a volta dele quando, em um momento bom do choque, do Gustavo Henrique nem se fala. Gustavo Henrique que fez o gol que foi anulado e bem anulado, não tinha que fazer, o Matheus Bidu que cruzou estava impedido. Não sei o que Ramalho ainda tá gastando dinheiro, porque tá muito, mas muito longe de ser 10% do que ele foi na temporada passada, na Copa do Brasil do ano passado, na remontada do ano passado, tá muito longe. E a gente fala isso desde o começo do ano, desde o Paulista, que não estava sendo mesmo o André Ramalho e não valia a pena. Então, não entendi a volta dele, de fato, não entendi. Era Tchoca e Gustavo Henrique estavam tendo uma boa dupla. Não sei se a Angileri estava suspenso ou estava no banco, mas apesar do Angileri também não estar fazendo o seu alto nível, que foi o desempenho dele do ano passado, ainda assim, a linha de três zagueiros estava mais efetiva para mim com os dois alas do que agora, do que foi. E vamos fazer aquela análise individual que a gente faz antes de falar do segundo tempo. Felipe Longo, eu posso até pensar que no gol era defensável, eu senti, mas obviamente não sou jogador. Eu senti que ele ficou indeciso na defesa que ele ia fazer, mas não vai fazer diferença porque esse lance a gente já vai comentar o culpado dele, né? Os dois culpados que a gente já deu uma introdução. Então, Mateuzinho e Matheus Bidu, meu, assim, eu senti que o Mateuzinho ele tá tentando achar uma moral que ele não tem. De verdade. Eu sei que ele é mais experiente que o Dieguinho. Sim, vi algumas correções que ele fez no Dieguinho durante o jogo. E só que eu vejo ele dando umas bronca na zaga que parece que ele é o Felipe Lan. Ele é o Cafu. Sabe? E não é. Não é. Tá longe. Tá muito longe. Então, tipo, tem uma coisa que eu não entendo, essas atitudes que o cara, tipo, em termos de leitura labial, tá pra ver que ele tava puto com o desempenho da zaga. Nós estamos putos também, obviamente.
Só que você tem que resolver. E Matheus Bidu não conseguiu fazer nada, não comprometeu, tanto que o lance, apesar de ter vindo puxado pela lateral esquerda deles, né? Lateral direita dele, esquerda nossa, não vejo como isso afeta o desempenho do Bidu, porque obviamente tomar um gol, mas de ala e enfim, não tinha o que fazer. Gustavo Henrique não comprometeu em nada, não comprometeu em nada. No lance do gol, tipo, ele não tem também, não tem nada dele. E ele quase fez 2 gols, né? Então, tipo, a primeira cabeçada no escanteio, acho que foi nos primeiros 15 minutos de jogo que o goleiro dos caras pega. É, E também o gol que ele fez foi o que foi bem anulado. Então, tirando isso, o cara não comprometeu. E tá bem seguro. O Gustavo Henrique tá muito seguro e ele, tipo, se tornou de fato um goleador. Aí é que tá. E agora voltamos para o famoso André Ramalho. Que André Ramalho protagonizou uma das piores partidas que eu já vi na minha vida do cara. Primeiro que, vamos lá pelo primeiro tempo. No lance do gol, o cara anda. E dá pra ver que aí eu concordo com o Mateuzinho, mas ainda continuou que ele não tem essa moral, que ele fez, o Mateuzinho tava na cobertura correta. Era o canto dele, ele tinha que fazer isso. E o Ramalho, não sei pra onde eu vou, não sei onde fico, não sei pra onde fico. Tipo, e aí? E aí foi uma coisa que eu comentei antes do jogo com o pessoal. Pedro Henrique ia fazer um jogo bom, eu já sabia disso. Pedro Henrique e Rafael Ramos, mesmo sendo ruim. Porque os caras, quando voltam e jogam contra a gente, joga bem. Aí é que tá. Então, fizeram um puto jogo e Pedro Henrique acabou dando assistência. E Pedro Henrique atrapalhou muita gente, tá? Em termos de falta, que ele ficou, tipo, tomou cartão amarelo, tá? Mas o cara, tipo, infernizou a lateral. Infernizou mesmo. O sistema coletivo do Ceará foi muito bem. Tipo, muito bem. A gente tava com. Mano, a gente chegou, acho que 80% de posse de bola e 13 chutes no jogo. E os caras com, sei lá, 4 chutes. E um gol. Então a gente avança para Breno Bidon, que não sei se é por uma falta de uma proteção de Ranieri, mas Bidon também não exaltou criatividade nenhuma, não fez diferença. Assim como o Garro, agora passando já pro Garro, ele teve seus lances de bola, que ele conseguiu enfiar essas coisas, só que hoje o ataque não colaborou em nada. Nada, nada, nada. Não vou exaltar que foi uma boa partida do Garro, não foi, porque não foi. Além do cartão amarelo que eu volto a comentar, que um cartão amarelo totalmente infantil, no qual o juiz deu ótimos tempos de acréscimo, tá? 7 minutos no primeiro tempo e 6 no segundo. O cara, mano, o próprio juiz empurrou o jogador do Ceará para não fazer cera. Então, assim, não tem o que reclamar. E é isso, o cara toma um cartão infantil quando o próximo jogo é o majestoso. E, enfim. Então aí a gente tem Dieguinho, vou deixar pro final. Dieguinho, Yuri e Memphis. Cara, Memphis é o famoso meme da feijoada que ele comeu antes de começar o jogo. Porque, cara, o maluco não fez nada o jogo todo, velho. Nada. O cara sofreu uma falta. Foi isso. O cara dá um passe que tem câmera lenta, que ele simplesmente toca sem olhar. Ele toca sem olhar pro Dieguinho e tem um cara na frente do Dieguinho. Que porra é essa, velho? E Yuri, eu também não sei se foi questão de ele foi bem anulado, essas coisas, mas, tipo, falta qualquer coisa, qualquer mínima criatividade pro Yuri, velho. Ele não é, de fato, a gente sabe que ele é do facão, ele é um driblador igual o Dieguinho, mas mesmo assim, falta um mínimo de criatividade, velho. Um mínimo. De fazer alguma coisa diferente, além de só proteger a bola, correr pra lateral e tocar pra trás, velho. O que foi isso que ele fez o jogo todo. E errar o passe, que deu outro ataque pros caras. Aí quando você chegar no segundo tempo, que é o que eu vou falar do Dieguinho agora, porque no primeiro tempo o Dieguinho foi muito bem anulado, porque eu acho que ele não tinha se soltado ainda. Mas pro segundo tempo não vai que é uma orientação do Dorival. Ô, caralho, foi mal. Vai que é uma orientação do Dorival, ele vai muito bem no segundo tempo. O cara toma a responsabilidade, ganhando do maior ganhando, tendo mais protagonismo que o maior da arena e o maior artilheiro da seleção holandesa. É isso. O cara assumiu, assumiu. E tipo, tô sendo muito a favor de quando vier ao próximo jogo que é contra o São Paulo, bota o moleque de novo e tira Memphis, não sei. Porque, porra, o maluco, o moleque assumiu o protagonismo do ataque, só que ele não consegue fazer sozinho, né? Obviamente que não. Então, quando o Ceará percebeu que em um lance que o Dieguinho foi sem uma cobertura, no próximo lance já não era isso. Já ia dois, três em cima do cara. E ele foi muito bem. Então, além, a gente teve as substituições que eu concordei muito com o cara da Globo que comentou, que eu não esqueci o nome dele, que ele falou assim, não adianta encher de atacante se não tem criatividade no meio.
Então a gente tirou o bidon. Eu esqueci do Maicon ainda. É isso, o Maicon pega, toca pra trás. E é isso. E quando chuta, chuta pra fora. É isso. Enfim. A gente tirou o bidon, tirou Memphis, que tinha que sair mesmo. Aí entrou Thales, que não entrava desde setembro e, obviamente, não fez nada. Também aí não vou nem culpar o cara. O cara é ruim, mas não tinha que fazer. Romero, que tem as peculiaridades, mas sempre na maioria das vezes, quando ele entra, ele tenta fazer alguma coisa diferente e consegue fazer. Guinegão, mano, Guinegão é foda porque eu não vou crucificar o moleque, obviamente. Quando a volta do Yuri do Memphis, óbvio que ele ia perder espaço, que não ia ser aquela coisa de tipo, 5 jogos, 4 gols, não ia se manter. Só que, se não me engano, nos últimos não sei quantos jogos ele teve, tipo, 50 minutos de jogo. É pouco pro cara, entra sempre nos 20 minutos do segundo tempo e tal. Ou numa situação muito desfavorável, ou muito favorável que o time também não tá correndo atrás. Então, sabe, não vai adiantar eu ficar falando mal que ele não resolveu. Porque não é papel do cara resolver. E do Ceará, cara, foi totalmente. O Corinthians foi totalmente engolido, velho. Porque eles povoaram o meio campo, o Corinthians tentava ir pra lateral, só que aí é que tá. Quando você depende de Mateuzinho e Matheus Bidou, que apesar de terem seus bons momentos, de fato não dá pra negar a evolução dos dois desde a sua chegada, desde o ano passado, os caras não são, eles não são alas, de fato, são laterais, mano, que estão pegando um jeito de ala, por assim dizer. Então, é complicado isso. E o sistema como um todo foi engolido, porque mesmo sem o sistema de três zagueiros, que a gente abre mais esses alas, com o Dieguinho que estava sendo bem anulado e tomando. A cada erro houve um monte de de Mateuzinho. E Matheus Bidu que estava sozinho, tipo, quando ele ia, o Memphis aproximava, mas, né, não fazia nada. Ficava complicado, porque o Ceará fez um puta de um jogo, mano. Ai, tomou. Ficou com 20% de pote bola. Puta de um jogo, mano. Fez um puta de que o Corinthians não conseguiu anular. Fez um gol que não foi uma jogada, né, exatamente trabalhado, o gol impedido, mas, tipo, velho, os lances mais perigosos era escanteio. E aí a gente, tipo, um cruzamento que é a porra do Ramalho, dois gols que o cara consegue perder. Um que ele cabeceia aqui em casa, e o outro que ele fura a bola e pede pênalti. Do Gasparzinho que assoprou ele. Porque não foi nada. Novamente, volto a falar, o juiz foi muito bem. O jogo foi muito bem conduzido. Quem tomou cartão tinha que tomar cartão. Pedro Henrique pulou a porra da linha que o juiz fez, ou o Garro também pela infantilidade. Os caras do Ceará, mano, acho que tomaram 4 cartões, velho. Eles fizeram isso, o Ceará fez certíssimo. As faltas que eles tinham que fazer foram bem feitas. A falta que foi no Memphis, que agora eu lembrei do meme, né? Que foi no Memphis que os caras fizeram certinho, senão o Memphis ia pegar a bola sozinho. Tudo bem que não sei, né? Do jeito que tá, se pá que não ia fazer nada. Mas, cara, a gente protagonizou um dos lances mais ridículos que eu já vi na minha vida. Mais ridículos que eu já vi na minha vida. A bola devia estar ali na- quase na linha, né? Dá o quê? 15, 12 metros? Dá menos? Não sei quanto dá. Mas muito perto da linha do gol. Muito perto. Uma falta de muito perto. Que, que no FIFA você dá só uma bitoquinha e sobe. Aqui na vida real, o Memphis conseguiu chutar rasteiro no canto do goleiro. Você pensa, porra, no canto do goleiro, quem sabe ela vem rasante, ela vem beijando o chão, sabe com aquela vaquinha que você não sabe se pinga ou não? Não. Porque tinha André Ramalho deitado e tomou uma bola na bunda, literalmente. Eu não tô zoando. O cara tomou uma bola na bunda. E saiu rindo. É isso. É isso. Como é que o cara, tipo, a gente faz a barreira pra atrapalhar a visão do goleiro e você consegue ser mais efetivo que a barreira dos caras? Esse é o zagueiro que veio que jogou no PS. Acho que ele era do PSV, né? Nem sei de onde ele veio. Enfim, não tem mais lugar, mano. E falando de Memphis, muito difícil o cara ficar pra temporada que vem. É muita displicência. A gente já tinha comentado isso no meu último vídeo do Mirassol, que foi aquele gol, o pênalti que ele tentou cavar, né? E eu não vou nem falar muito daquele pênalti que possa ser um pouco contraditório, porque se tivesse dado certo, tava todo mundo aplaudindo, né? Mas displicência em momentos do jogo comuns, assim, tá ligado? Displicência nesse passe sem olhar, na corrida, ou, mano, eu acho que, sei lá, dos 10 vezes que o Memphis tocou na bola no primeiro tempo, vou fazer uma estimativa aí, 8 ele errou, velho. 8 ele errou um passe. Cara, e não foi que, nossa, ele tava muito pressionado. Obviamente, a marcação pressiona mais o cara. Só que tu resolve, né, velho? Tu acerta, pelo menos. Você toca, se você tocar pra trás certo, pelo menos você dá um toque certo. Mas todas as tentativas dele de um toque um pouquinho mais diferente foi pro caralho.
Então foi isso. Corinthians 0, Ceará 1. Ceará passa a gente na tabela de classificação e essa era a rodada perfeita pra gente ganhar. Era a rodada perfeita. Porque São Paulo empatou, o Flamengo tá pegando. Não, isso não tem nada a ver. Mas o Bragantino ganhou também. Era a rodada perfeita, cara. Rodada perfeita pra gente subir muito. Se o Atlético, se o Sport tivesse ganhado do Atlético Mineiro, se a gente tivesse ganhado, puta, a gente ia subir muito. Muito na tabela. Obviamente, não acho que a gente tem risco de rebaixamento. Só que a gente podia ter feito muito mais. Muito mais. Ter saído com os 3 pontos, não ter saído com os 3 pontos daí é muito prejudicial para uma possível classificação. Para qualquer, seja Libertadores ou Sul-Americana. Ah, e se você tinha esperança da remontada, não, não tinha não. Antes do Bragantino já estava meio claro isso. E detalhe, tá? Uma coisa, a gente jogou com, a gente tava sem 4 que tá no DM. E o Hugo, 5, o Hugo Souza também, né? Não, acho que é 4 com ele. Mas. E Felipe Longo não falhou em nada. Mas o Ceará também tava com 3 a menos do que Pedro Raul. A gente, é o Pedro Raul, mesmo Raul, mas ele tá sendo artilheiro dos caras. E outros 2 jogadores também estavam fora. E aí? Você tava em casa, mano. E tava com o trio titular, o Jim. E aí? O que você vai falar? Não vai falar nada. Você foi totalmente engolido em campo. Mas é isso, vamos esperar. Vai ter data FIFA agora. Eu vou tentar voltar agora com o canal, com shorts, cara. 4 agora. Vou voltar a ter uma rotina. Então, e falar um pouco mais de Corinthians, não só em dias de jogo, né? Mas em outros dias também, quando acontece a coisa, porque todo dia acontece uma coisa nesse time, tá bom? Então, é isso. Pós-data FIFA, teremos jogo contra o São Paulo na Arena também. E eu já estou com cagada nesse jogo, porque toda vez que o Corinthians volta, data FIFA volta pior do que já é. Aí é que tá. Tá bom? Então é isso, deixa seu like. Muito obrigado pela sua presença e desculpa pelo sumiço. Fechou? Valeu!